Muito bom dia! A gente vai falar sobre ancestrais. O que os ancestrais têm a ver com a nossa história? Aqui que eu quero saber das histórias. Algumas pessoas me dizem, ai, Juliana, eu não quero saber do que aconteceu no passado, eu não quero saber do que aconteceu na minha família, ficar procurando essas coisas, mexendo e remexendo no passado. Isso não é legal, isso não é bom. Interessante ponto de vista, né? Então, eu quero trazer para vocês hoje um ponto de vista um pouquinho diferente. Ó, a Léo aí, hoje assistindo e fascinando, que legal, né? A Léo estava na mentoria agora há pouco, né? A mentoria em grupo. Então, gente, o que são os nossos ancestrais, né? Quem são os nossos ancestrais? Quem pertence ao nosso sistema familiar? E o que será que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso futuro, com a nossa felicidade, com a nossa saúde, com o nosso dinheiro, com a nossa prosperidade? Nós que estudamos constelações sistêmicas familiares, e aqui no Instituto IOD, o Instituto IOD é uma empresa sistêmica, é uma empresa que olha para isso, é a nossa veia mais forte que tem. Nós trabalhamos com várias terapias, mas em todas elas a gente sempre tem um olhar sistêmico. A gente sempre olha para o que realmente está movimentando as famílias, as pessoas. E quanto mais a gente estuda sobre ancestralidade, quanto mais a gente estuda sobre a história, mais percebemos que tudo está vinculado, tudo está ligado, tudo está emaranhado. Então, está tudo ligado, está tudo emaranhado, está tudo conectado. Nós, quanto mais estudamos, mais percebemos as repetições. Como assim, Juliana, as repetições? Tudo que não é resolvido, tudo que não é olhado, tudo que acontece em determinada geração, a geração seguinte ou a próxima geração, alguém vai buscar equilibrar. E esse equilibrar ou repetir, até que algo não seja olhado, até que algo não seja incluso de volta na família, até que alguém não passe a pertencer, nós vamos ver o processo de repetição, nós vamos ver as coisas acontecendo de novo. Vou dar um exemplo para vocês de repetição. Meu pai faliu, meu avô faliu, meu bisavô faliu, eu vou falir, né? Eu sou empresário e vou falir. Minha mãe teve aborto, minha avó teve aborto, meu bisavó teve abortos e eu tenho abortos. Então, quanto mais nós estudamos, mais a gente identifica o padrão de repetição. E às vezes eu vejo muitos clientes que chegam até o consultório se esforçam para fazer diferente, se esforçam para não repetir a história do pai, a história da mãe, se esforçam para ficar diferente do pai, para fazer diferente da mãe, e tudo que a gente vê lá no processo, lá no atendimento, lá na sessão individual, é de que eles estão repetindo o mesmo padrão. Porque, gente, não é o mesmo comportamento. Será que vocês entendem? O nosso emaranhado sistêmico não está no mesmo comportamento, na mesma ação. Às vezes eu digo, nossa, mas eu sou muito diferente da minha mãe, eu sou muito diferente do meu pai. Eu abraço, eu beijo, eu digo que amo os meus filhos. Meu pai e minha mãe nunca fizeram isso. E aí, quando você vai investigando, você vai olhando mais a fundo, esse movimento e tudo que você julga nos teus ancestrais, tudo que você questiona dos teus ancestrais, você repete. Então, se você julgou, se você questionou, você vai repetir. Tudo que você está apontando o dedo para os teus ancestrais, você vai repetir. E se você não repetir, os teus filhos vão repetir. Por quê? Porque você está no campo do julgamento, você não está no campo da não aceitação e o campo do não olhar. São 3 grandes leis, gente. A lei da hierarquia. Quem veio primeiro trilhou o nosso caminho. Quem veio primeiro fez toda uma jornada para que a gente estivesse aqui. Então, esse movimento da gratidão, ao reconhecimento da hierarquia, então, muitas vezes nós nos achamos melhor que o nosso pai, melhor que a nossa mãe, a gente sente realmente que eles são, que eles sabem menos, ou que eles sabem pouco, ou que eles não sabem lidar com dinheiro, que eles não sabem lidar com os bens, com as heranças, enfim, com as coisas deles. Neste momento, a gente está desrespeitando a principal lei, que é a lei da hierarquia. E quando a gente não respeita a lei da hierarquia, a gente não respeita todo mundo que veio antes. Os nossos avós e o que eles desbravaram, os nossos bisavós, os nossos tataravós, a gente só está aqui porque veio uma sequência de ancestrais antes do que nós. E se a gente pensar que cada célula, e eu gosto muito, isso é uma visão que eu acredito que cada célula nossa representa
uma memória de um ancestral. Então vejam quantas memórias, quantas lutas, quantas dores, quantas jornadas os nossos ancestrais, quantos desafios eles tiveram que passar para a gente chegar até aqui. A gente só está aqui hoje porque nós temos ancestrais que sobreviveram. Então, quando a gente inclui, primeiro assim, obrigada, deu tudo certo, foi como foi, né? Quando eu incluo essa história dos meus ancestrais, a história dos meus avós, a história dos meus bisavós. Às vezes a gente quer cobrar muito do nosso pai, a gente quer cobrar muito da nossa mãe, a gente quer cobrar um comportamento que a gente não teve, uma infância que a gente não teve, não foi. Se os nossos pais pudessem ter feito diferente, eles teriam feito diferente. Gente, entendam isso. Se as pessoas soubessem fazer diferente, elas fariam. Esse é o primeiro movimento. O teu pai e a tua mãe são os pais certos para você. Eles são os pais certos para você, sim. Eles te deram a vida, eles tiveram a capacidade, o movimento energético de dizer sim, eu te dou a vida, sim para você, sim para tudo como é. Então, quando a gente consegue tomar esta força dos nossos ancestrais, nós ficamos imparáveis. É na força dos ancestrais, é na força da família que a gente fica imparável. E algumas pessoas falam para mim, mas Juliana, meu pai não tem força. Você tem que saber, meu pai é alcoólatra, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, né? Minha mãe é uma fraca, minha mãe nunca se separou do pai. Eles não têm força, eles não são. E aí julgam muito os pais. Se você acredita que o seu pai não tem força, que a sua mãe não tem força, como você acredita que você está vivo, que você está aqui? É claro que eles têm. A energia da vida está fluindo através do sistema familiar. Então, quando a gente toma conta, toma consciência e toma para nós os nossos ancestrais como eles foram, e a gente aceita e inclui as histórias, nós não precisamos repetir. Nós não precisamos repetir. Tem uma atividade que é muito legal de a gente fazer, que é o genograma. É uma atividade que a gente ensina lá no curso Leis da Vida, mas a gente não tem curso Leis da Vida aberto essa semana, tá? Mas no curso Leis da Vida a gente ensina as pessoas a fazer genograma, para olhar para tudo que está acontecendo no sistema familiar. E nós temos recebido depoimentos lindos dos nossos alunos. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que é aluna do Leis da Vida e ela disse, Juliana, em fazendo essa atividade eu descobri que tem um tio que morreu muito cedo e que ninguém fala. Então, gente, quantas coisas, quantas pessoas será que estão excluídas no teu sistema familiar? Quantas pessoas que ninguém fala sobre ela, né? Quantas pessoas que não são, quantas histórias que são esquecidas, mantidas em segredo, quantas informações tem no teu sistema familiar que você não está conseguindo, resolver, que está reverberando na tua vida hoje. Quando eu digo resolver, é saber, é conhecer, é incluir. Juliana, eu preciso saber tudo para que eu consiga olhar para o meu sistema familiar, para que eu consiga fazer diferente? Não, você não precisa saber tudo. Existem vários movimentos, né? E o principal movimento é assim, primeiro, olhar com amor para nossa família. Se você olha para os seus pais e você não sente amor por eles, como eles são, se você não sente amor pelo seu pai e pela sua mãe, como eles são, você não vai conseguir ter um futuro brilhante, você não vai conseguir ter relações saudáveis, você vai ficar travado em alguma área da tua vida. Porque sentir amor pelo pai e pela mãe é o primeiro ponto. Mas, Juliana, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe, você não sabe o que eles me fizeram. Sim. É verdade, talvez o seu pai e a sua mãe tenham comportamentos que não são legais, que são comportamentos, mas quando a gente olha para a essência das pessoas e a gente entende que, em essência, estamos todos a serviço do nosso sistema familiar. Eu olho para o meu pai, que, por exemplo, meu pai não é, tá? Mas, por exemplo, meu pai é alcoólatra. Eu olho para ele e eu digo assim, eu vejo o seu amor, meu pai, à nossa família. Eu vejo o seu amor, meu pai, aos nossos ancestrais. Porque se você olhar e ver apenas o comportamento de beber, sim, aí sim, esse comportamento é muito difícil de ser aceito, né? Porque a gente pensa, por que não pode parar de beber? Mas quando você olha, eu vejo o amor, eu vejo a lealdade, e aí se você for em gerações passadas, você vai encontrar outras pessoas que foram alcoolizadas, talvez tios que foram excluídos, avós que foram excluídos, porque bebiam. Porque bebiam. Então, veja, tudo está no sistema familiar. E quando a gente começa a entender o nosso sistema familiar, a vida é como se ela abrisse, gente, como se abrisse uma estrada, como se abrisse um túnel, e a gente dissesse, uau, é por aqui que eu vou, aqui eu encontro as minhas respostas. Então, as respostas, sim, estão. Como uma boa coaching, eu diria que elas estão dentro de você, mas como uma coaching sistêmica, eu diria que elas estão dentro de você, a serviço do seu sistema familiar.
a serviço do seu sistema familiar, a serviço de tudo que está emaranhado, de tudo que não está incluso, tudo que está excluído, né? Todos os amores interrompidos, todas as pessoas que não pertencem, quantas pessoas não pertencem que você nem sabe que existem, quantas pessoas que você não inclui que às vezes estão aqui do teu lado. Quantos pais, quantas mães que a gente deixa de visitar, deixa de estar, deixa de conversar por alguma questão qualquer, Quantas famílias em brigas, tudo isso no nosso sistema. Tudo que está no teu sistema, tudo que está no meu sistema interfere na nossa vida. Interfere na nossa vida. E aqui, gente, é que nem a lei da gravidade. A lei da gravidade está aqui, está agindo sobre nós, a gente veja ou não veja. Nós não vemos a lei da gravidade, a gente sabe que alguém estudou, a gente sabe que a Terra está em movimento e a gente sabe que a gente está em pé, mesmo em uma Terra em movimento, girando. Ok, nós sabemos que a lei da gravidade existe. Agora a gente precisa acreditar nela para ela agir sobre nós. Quem não acredita na lei da gravidade fica voando? Não. Quem não acredita que a lei da gravidade existe, continua assim como nós, aqui no chão, com os pezinhos no chão, caminhando todo dia, se Deus quiser. Entende? Então, assim, a lei da gravidade não precisa que a gente acredite nela. E as ordens do amor, as leis sistêmicas, gente, da mesma forma, elas não precisam que eu, que você ou que qualquer pessoa acredite. Elas vão agir. Elas vão agir. Se você tem alguém que é excluído na sua família, alguém vai repetir o comportamento dessa pessoa. Por exemplo, eu tenho um parente que tem uma doença grave e ele é excluído. Numa geração futura, se não nessa geração, alguém vai desenvolver uma doença grave para trazer de volta a memória, para dizer assim, tinha lá na geração passada, tinha um tio que também era assim. Poxa, foi falado desta pessoa, foi lembrado desta pessoa. Então, quando a gente inclui tudo, nós podemos parar de repetir. Podemos fazer diferente, sabe? Podemos realmente fazer diferente. Quando a gente olha os impactos, né, das grandes leis, a lei da hierarquia, né? É tão simples respeitar pai e mãe. É tão simples respeitar pai e mãe. Às vezes as pessoas me dizem assim, elas chegam no consultório e dizem assim, eu e minha mãe brigamos. Eu falei, como assim você e a tua mãe brigaram? Oi? A sua mãe é maior? A gente briga com o maior? Não! Você baixa a cabeça para o maior. Você não briga com o maior. Então, não tem como brigar. Eu e a mãe brigamos. Eu e o pai brigamos. Não, é porque você não está vendo o lugar dele e você não está aqui na tua idade resolvendo as coisas como um ser maduro. Porque não existe eu e a mãe brigamos. Por que não existe? Porque tem uma lei da hierarquia antes. Quem é a mãe? A mãe é maior. A mãe que decide, a mãe que sabe. Mãe, faça como quiser. Mãe, a vida é sua. Mãe, você é grande. Pai, você é grande. Você faça como quiser. Exceto que os nossos pais estejam em condição de adoecimento, não tem, que aí sim nós precisamos tomar a frente, digamos que uma mãe tem Alzheimer, né? Nesse momento, um dos filhos vai ter que cuidar dessa mãe. Então, neste caso, sim. Agora, todos os excluídos precisam precisam pertencer. Todo mundo pertence à nossa história. E esse fato de excluir vai fazer repetição. Quantas coisas na tua vida são repetições? Quantas coisas? Quantas pessoas que você se apaixonou e loucamente não sabe nem como é que se apaixonou por alguém, mas aquela pessoa tinha um comportamento exatamente igual ao do excluído. Então, é muito, muito, muito sério a gente olhar para as coisas do nosso sistema familiar. Porque você acredita ou não, elas vão agir sobre você. Então, nós temos a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber. Se nós ferirmos uma dessas três leis, necessariamente nós vamos passar por conflitos. E esses conflitos vão interferir na nossa prosperidade, no dinheiro mesmo que eu tô falando, gente, no sucesso nas empresas, sucesso empresarial, na vida, vão interferir nos relacionamentos, seja com um colega de trabalho, seja com liderança, seja no relacionamento do casal, seja no relacionamento com filhos, seja no relacionamento de irmãos. Quantos irmãos que não conversam? Quantos irmãos que não se relacionam? Quantos irmãos que não se visitam, que não se olham, que não interagem, né? Quantos excluídos tem? A Léo fala, eu tenho um tio excluído desde que meu avô faleceu. Então, Léo, alguém vai repetir o comportamento desse tio, não sei porque ele está excluído, e não precisa falar também, mas alguém vai precisar repetir esse comportamento, ou alguém no futuro vai ser excluído de alguma família, para que se repita. Nós repetimos até que algo não esteja concluso.
não esteja curado, não esteja aceito. E aceitar, gente, a nossa ancestralidade, ser grato, aceitar a nossa ancestralidade é trabalhar a nossa gratidão. A nossa gratidão ao que o nosso avô fez, ao que o nosso bisavô fez. Às vezes as pessoas dizem, nossa, você não sabe, mas o meu bisavô era rico. Sim, o seu bisavô era rico. E ele fez o que ele queria fazer com o dinheiro dele. Se ele botou... Mas ele botou tudo fora, Juliana. Oi? Ele pode botar tudo fora, é dele? Vocês entendem isso? Que cada um... Então, assim, às vezes eu vejo, então, 3 gerações, 4 gerações chorando porque o bisavô era dono de tudo e botou tudo fora. Mas ele pode, o dinheiro é dele mesmo. Claro que a gente sabe que isso é sistêmico, que ele estava a serviço. Mas qual é a questão aqui, a questão atual? Você julga o comportamento dos teus ancestrais. Você acha que deveria ter feito diferente. Filhos que vão para as empresas familiares e querem mandar mais que o pai. Mas eles são a geração que veio depois. Então, não é uma questão de mandar, mas a questão é de respeitar os valores. Porque se você não respeitar o valor do fundador, a empresa vai quebrar. Então, nós temos sim que respeitar muito os nossos ancestrais. Eles batalharam muito para que eu esteja aqui, os meus ancestrais, os teus ancestrais, para que você esteja aí, para que você tenha essa vida. E talvez você vai dizer, não, eu tenho tudo porque eu trabalhei, porque eu conquistei, porque eu me esforcei. Será? Será que você tem tudo? Ou será que você está aí, você conseguiu batalhar, trabalhar e se esforçar? Porque os seus ancestrais antes fizeram e cumpriram destinos que você não precisa cumprir. Sim, porque é assim. Porque quando eu vou olhar para as coisas que os meus ancestrais fizeram, eu não estou aqui, eu não sou um ser avulso, eu não sou, nossa, a melhor pessoa do mundo, eu fiz tudo por mim. Quem acha que fez tudo por si tem um sério problema de ego. Sim, você trabalhou, você batalhou, você guardou dinheiro, você fez diferente, mas você não fez tudo sozinho. Primeira coisa, teu pai e tua mãe te deram a vida. Sem a vida, você não tinha feito nada. Então, toma o teu pai, toma a tua mãe, e sem a vida dos teus avós, dos teus bisavós, se não foi como foi, se não tivesse sido daquele jeitinho, você não estava ali hoje. Talvez você não teria esta força que você tem para ir, para fazer, para agir, para dominar o mundo. A Inês fala, eu cortei, deixei de ir visitar uma irmã depois que ela não quis mais cuidar da nossa mãe. Então, Inês, é uma dor muito grande excluir alguém do sistema familiar e excluir da nossa relação. Quando eu olho pelos motivos, né, e aqui tem, claro, essa situação dos irmãos, né, os irmãos precisam se organizar, os irmãos precisam contribuir quando a mãe precisa de cuidado, a mãe e o pai. A gente, não sei que grau, né, que geração que é essa irmã, eu vou dizer para vocês, assim, algo sistêmico, tá? Os irmãos mais novos recebem mais. Os irmãos mais novos recebem mais, recebem um pai e uma mãe com mais experiência, recebem irmãos. Então, os irmãos mais novos, muitas vezes, são as pessoas indicadas. Muitas vezes, tá? Não, tudo que a gente fala aqui na constelação, a gente tem que entender que é importante vocês terem o entendimento da lei da hierarquia, entenderem os movimentos. Mas Ignesa, ela tem os motivos dela por não cuidar da mãe. Certo, errado, bom ou mal, quando você exclui essa, em alguma geração futura sua, vai ter uma tia excluída, né? Vai ter uma tia excluída e alguém vai repetir o padrão dela. Ou seja, alguém não vai cuidar de você ou dos seus filhos, sabe por quê? Para que ela seja lembrada, para que se volte a dizer assim, fulano de tal é como a tia tal, que nunca cuidou da avó, que nunca cuidou da pessoa tal. Entendem isso? Entendem por que a gente precisa incluir todos, entender os movimentos das pessoas, faça como quiser, porque cada um responde pela sua parte. Sabe? As leis sistêmicas, elas funcionam assim de uma forma super equilibrada, então elas vão agir. Se ela não cuidou da sua mãe, talvez já seja o amor a um outro tio que também não cuidou, que foi excluído, a gente não sabe. Mas isso tem que parar. E como que interrompem, gente, os problemas de repetição, os fatos que se repetem. Fulano foi traído, outro foi traído, outro foi traído, outro foi traído. A gente começa a abrir campo e a gente começa a ver uma sucessão de repetições. A gente para com amor. O amor é a causa, é o que faz tudo parar. Quando a gente retoma a fluidez do amor, quando a gente deixa o amor fluir, quando a gente aceita as coisas como foram, e a gente olha para o comportamento de alguém, mesmo que a gente não concorde, a gente diz assim, eu compreendo que isso é por amor. Faça como quiser.
Faça como quiser. E aqui não é desejar que a lei equilibre, porque a lei vai equilibrar. Entendem isso? A lei vai equilibrar. Se eu me comportar mal hoje, a lei vai trazer o equilíbrio para mim. Se eu me comportar bem, a lei vai trazer o equilíbrio. Está sempre em equilíbrio, sempre em movimentos. Então tem uma dinâmica familiar aí, Inês. Tem uma dinâmica. Qual é a dinâmica? Quantos filhos? O que aconteceu com a mãe? O que aconteceu com essa filha? Talvez teve alguma morte, talvez teve alguma perda, talvez gravidez gemelar, tem tantos motivos que podem ter interferido nessa escolha que a gente não pode dizer assim que ela simplesmente fez errado. Ela se comportou de uma forma que talvez não tenha sido adequada, isso é verdade, mas a gente olha sempre nas constelações qual é a nossa parte, né? Então, nas constelações a gente sempre olha para a nossa parte. Então, a tua parte como irmã dela, qual é? A tua parte como irmã dela e amar ela do jeito que ela é. A parte de ela não ter cuidado da mãe, isso é uma questão sistêmica, isso vai se equilibrar lá na frente. Agora, se você rejeita ela, você começa a criar um problema para a tua vida, sabe? Quando a gente não aceita um irmão do jeito que ele é, quando a gente não aceita um familiar do jeito que ele é, a gente vai lá e compra o probleminha, a gente diz, daqui que eu carrego isso, que é o que a gente fala, quantas coisas dos outros você está carregando. A mãe acabou a vida na casa da filha mais nova. Agora entendi. Gratidão, Juliana. Sim, Ignez. E aí a gente olha com muito amor e os irmãos mais velhos têm que ser muito gratos à irmã que cuidou até o final. É gratidão, sabe? É gratidão, é amor. Eu me arrepiei inteira aqui, tá? Conversando com você sobre esse assunto. É muito amor. E inclua de volta essa irmã no teu coração, porque ela é tua irmã e ela tem um papel na tua vida. O que ela quis ou não quis fazer, ela lida com isso, né? Veja só, quando a gente pega apenas a nossa parte, gente, a gente resolve metade dos conflitos. Metade das coisas são resolvidas. Então, fique apenas com a sua parte, fique apenas com as coisas que são suas. Tome a história dos teus ancestrais, conheça, investigue, pergunte, anote, né? Eu, como uma boa coach, eu sempre digo anota, escreve, né? Que isso vai te ajudar muito. Assistam o marido, a esposa, os irmãos, sabe? Nosso sonho é que cada família, pelo menos tenha, cada sistema, né, tenha pelo menos uma pessoa com conhecimento sistêmico. A gente acredita muito no conhecimento sistêmico, o conhecimento sistêmico transformou a minha vida, gente, a minha forma de trabalhar, a minha forma de ser, de agir, e eu acredito que ele vai poder contribuir com muitas pessoas. Às vezes parece determinista, mas é que a lei está agindo, né? Então, às vezes parece determinista, algumas pessoas acham que é masculino demais, porque é a função do homem, a função da mulher, mas não. Quando a gente entende um pouco mais as leis, quando a gente entende a hierarquia, quando a gente entende a ordem né? O pertencimento, quando a gente dá espaço ao equilíbrio entre o dar e o receber, né? Quantos de nós não diz não? Quantas vezes a gente fica dando demais para as pessoas? E esse movimento impede a vida, impede a prosperidade. Pessoal, então, para quem se permitir a fazer a tarefa, o que você vai postar uma foto sua, com o seu pai, com a sua mãe, com seus avós, uma foto que tenha um ancestral. E aí você vai colocar assim: todos pertencem. Todos pertencem. Eu olho com amor para vocês. Se você não lembrar de toda a frase, só coloca todos pertencem. Todos pertencem. O ideal é que você tivesse uma representação da família dos dois lados. O que é? Do lado do pai e do lado da mãe. Se você não tiver, você coloca uma foto e sinta no teu coração todos os teus ancestrais incluídos. Eu quero dizer para vocês que o conhecimento sistêmico muda a nossa vida, transforma a nossa realidade. Mas o conhecimento das histórias dos nossos ancestrais faz realmente a gente entender para que tanta coisa está acontecendo na tua vida, o que pode estar te impedindo, o que pode estar te travando. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu encerro por aqui. Tarefa de hoje, uma foto sua com um ancestral. Todos pertencem. Marca Juliana do Nascimento, marca Instituto IOD. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.